Gente, muito bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Que Jesus nos inspire e nos proteja a todos, hoje e sempre. O novo mundo não é um mundo que será criado, pelo menos não por mãos exteriores. É um mundo do qual nós todos estamos sendo convidados a participar. Nós somos os construtores deste novo mundo. E aí a gente poderia se perguntar, mas eu sou tão pequena, sou tão humilde, pouco sei ou pouco posso sobre minha própria existência, como eu vou participar ou colaborar para a construção desse mundo novo? Muito simples. Deus, que é o nosso Pai, de eterna bondade e magnificência, nos colocou numa estrutura domiciliar, dentro de um lar, onde nós, a maior parte aqui, somos mães, pais, e recebemos no nosso seio espíritos que retornam ao plano físico e que nós chamamos de filhos. O Pai, de eterna bondade, tem essa característica de fazer com que esses espíritos retornem ao nosso seio como se fossem páginas em branco, folhas em branco, em que eles tenham condições de reescrever as suas próprias histórias. O maior benefício que nós podemos fazer pelo mundo é educar os nossos filhos para prepará-los para a construção daquilo que nós queremos. Se nós estamos tão angustiados e cheios de tanta violência, que os nossos filhos sejam esses instrumentos para a construção da paz que nós tanto almejamos. Se nós estamos repletos de tanta ignorância e indiferença, pelas dificuldades e necessidades que todos temos, que sejamos os primeiros a ter misericórdia e compaixão pelas dores alheias. Porque às vezes as dores não são claras e externas, como por exemplo quando a gente passa e vê os nossos irmãos na miséria e na indigência das ruas. Às vezes essas enfermidades estão escondidas, estão ocultas por trás da agressividade, por trás da violência, de muitas vezes um marido que não nos entende, de um filho que é ingrato ou desobediente. São todas essas oportunidades que nós temos de funcionarmos como co-criadores desse novo mundo. Jesus veio, há mais de 2000 anos, fazer essa convocação. E ele, ao invés de escolher os altos postos políticos, ele foge de todas essas aparências exteriores. Ele vem como um carpinteiro simples, justamente para nos provar que para construir esse novo mundo, a gente não precisa ser doutor, a gente não precisa ter dinheiro, a gente precisa ter boa vontade. Precisa ter o coração sensível para perceber as oportunidades para fazer a caridade. Porque para fazer a caridade, conforme Jesus compreendia, a gente não precisa de uma bolsa cheia de moedas. Conforme o Livro dos Espíritos, a gente tem uma pergunta que Kardec faz: como é a caridade, conforme Jesus compreendia? Benevolência para com todos. Qual de nós está privado de dar um sorriso? Qual de nós está privado de dar a nossa atenção àquele que quer falar? De emprestar os nossos ouvidos àquele que sente uma dor de sufocar a fim de desabafar? Qual de nós não pode ser um bom amigo? Indulgência para com as imperfeições alheias. Ser indulgente é ter piedade, é esquecer a palavra malcriada, é esquecer a ofensa da boca que está acostumada a tentar humilhar os outros para se sentir mais aliviado. Veja como hoje na nossa sociedade a gente recorre a tantas saídas para tentar aplacar a nossa dor interna, para tentar viver melhor. E muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que fazem isso tentando machucar os outros. É lógico que isso é um engano. Então, antes do nosso ódio, antes da nossa raiva em relação a essas pessoas, nós temos aí um convite para o perdão. Porque quem perdoa se liberta. Quem perdoa vive mais leve. Quem perdoa é mais
habilidoso para trabalhar para esse mundo novo. O perdão das ofensas é muito difícil, porque às vezes o mal que nos é feito nos fere muito. E a gente tem medo de confiar de novo naquela pessoa e da pessoa mais uma vez maltratar os nossos sentimentos e nos ferir. Mas o que seria de nós se Jesus tivesse nos abandonado perante os primeiros suplícios, perante as primeiras perseguições? O que seria de nós se quando ele foi atado a uma cruz aos ombros, ele tivesse dado as costas para nós, homens e mulheres imperfeitos, e tivesse voltado para o céu? Nós não teríamos o benefício da sua mensagem. É por isso que ele diz: o Filho do Homem não vem para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. E muitas vezes o nosso serviço é esse, é dar o nosso próprio coração para nos estimular às convivências, porque nenhum de nós irá construir um mundo novo sozinho. Nós precisamos uns dos outros. A gente já percebe isso na nossa vida cotidiana. Quantas vezes falta farinha, falta açúcar em casa, o orçamento não dá para comprar tudo, a gente recorre ao vizinho, recorre ao amigo que nos provê, às vezes a gente nem precisa pedir. Às vezes o amigo parece que adivinha as nossas necessidades e vai lá nos socorrer. O que é isso? Senão a intercessão divina de Deus, que tudo conhece, que tudo sabe a respeito das nossas próprias existências e nos socorre. O que é isso, senão o socorro vindo através das nossas preces silenciosas? Quando a gente está desesperado e agoniado com alguma coisa, seja uma doença dolorosa, seja alguma coisa que nos aconteça, quão poucas vezes nós recorremos à prece? A prece é um instrumento dado por Deus a nossas mãos, porque pelo pensamento nós conseguimos atingir o Pai, que mesmo que conheça as nossas necessidades, não nos fecha a porta para os nossos desejos. Mas muitas vezes os nossos desejos são caprichos, como se fôssemos crianças. E aí Deus, como Pai educador, corrige os nossos desejos para que a gente aprenda a desejar melhor. Então Jesus vem convocando pescadores, convocando cobradores de impostos, comerciantes, gente simples como nós também somos. Pessoas que tinham as suas atribuições, que tinham as suas famílias. E ele faz um convite, dizendo que nenhum de nós é responsável ou deve constranger ninguém a nada. Por mais que sejamos pais e mães, o máximo que a gente faz pelos nossos filhos é orientar. A gente educa, dá o caminho. A gente já viveu bastante, então a gente compartilha com eles das nossas experiências. Mas quantas vezes os filhos se negam a seguir os nossos conselhos? Por que isso ocorre? Porque Deus deu-nos a cada um o livre-arbítrio. Nós temos liberdade de escolher, mas somos responsáveis pelas consequências daquilo que trilhamos. E muitas vezes os nossos filhos repetirão aquilo que o filho pródigo fez. Quando Jesus conta na parábola que um pai tinha 2 filhos e o filho mais novo pede, com o pai ainda em vida, parte dele na herança, a fim de que ele possa curtir a vida. E o pai não se nega, dá ao filho a oportunidade dele ter as suas experiências e de saber escolher qual o caminho melhor. O filho vai, gasta todo o dinheiro, passa fome, percebe que longe da família ele não tem a mesma compreensão, não tem o mesmo acolhimento, e o filho volta. Nós muitas vezes fazemos esse caminho de volta para esse Pai amoroso que nos convidou para a construção desse reino divino, e nós preferimos andar por outras veredas. E os nossos filhos também poderão estar nesse lugar. E qual é a nossa posição de pais? Estar com os braços abertos. A mágoa, aquilo que de ruim nos fizeram, o pensamento disso continuará às vezes. Quantas vezes a gente quer se lembrar das coisas boas que aconteceram conosco e não conseguimos, mas insistimos em relembrar aquilo de ruim que nos fizeram. Perdão não é exatamente esquecimento
daquilo que aconteceu, mas é dar ao ofensor, aquele que nos agrediu, uma nova oportunidade dele ser diferente, porque as pessoas mudam. Todos nós estamos evoluindo com as experiências. Às vezes aquela pessoa que nos feriu já teve outras experiências e já mudou, já é alguém transformado. A oportunidade dele se mostrar diferente, como é que a gente vai saber? Todos nós precisamos de perdão. Às vezes, dentro de casa, nós cometemos, sem querer, atos que magoam os outros. Quer ver uma coisa? Às vezes a gente coloca muito açúcar na criação dos filhos e mima demais. E aí a gente acaba pecando. Outras vezes a gente quer ser rígido, quer ser severo, quer ser disciplinar e coloca muita austeridade, coloca muita força nessa educação. Também pecamos pelo outro excesso. Todos os dias as outras pessoas também nos perdoam. E se assim acontece, por que que a gente também não vai perdoar aqueles com os quais nós convivemos? Veja que assim a nossa vida se torna mais leve. Porque a gente decide, ao invés de olhar para os defeitos, que a gente também tem um monte, só que às vezes a gente não reflete sobre os nossos defeitos, passa em branco e fica só olhando para o do outro, a gente convive de uma forma mais leve porque ao invés de olhar para os defeitos, eu olho aquilo que o outro tem de melhor. Ao invés de eu observar as falhas e aquilo que o outro ainda precisa evoluir, eu olho para as suas conquistas e a gente percebe que os outros também passam a nos tratar da mesma forma. E mesmo que nos tratem, a gente fica tão feliz que nem percebe mais os maus tratos que os outros têm em relação a nós. Então é por isso que Jesus fazia convites. Ele dizia: vem e segue-me. Quem quiser vir após mim, renuncia a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Para eu construir essa obra grandiosa, por incrível que pareça, eu preciso renunciar àquilo que eu acho que é a minha verdadeira felicidade. Porque às vezes a gente deposita todas as nossas esperanças neste mundo material que é transitório, que tem recursos valiosos, mas que não são recursos que são meus. Eles estão aqui para que eu possa utilizá-los. Veja que nem o nosso corpo a gente pode dizer que é nosso. Porque quando eu digo que uma coisa é minha, significa que eu posso pegar essa coisa e levar para onde eu quiser, sem pedir autorização, nem precisar de permissão de ninguém. E quando a gente morre, que a gente retorna ao mundo espiritual, o nosso corpo não vai conosco, fica no túmulo. Nosso é o que a gente conquista, é o bem que a gente faz, é a paciência que a gente desenvolve, é a tolerância que a gente exercita, é a atenção que a gente dá, é o amor que a gente vive. O amor, ele tem 1001 expressões. E esse mundo novo será construído pelo amor. Porque a inteligência, o grande avanço da medicina é muito bom. Faz com que a gente tenha uma expectativa de vida melhor. Veja hoje como as pessoas vivem mais em relação à época dos nossos avós, tataravós. A inteligência, quando está a serviço do bem da humanidade, ela é muito bem-vinda. E Deus deseja que a gente desenvolva a nossa inteligência. Mas existe uma inteligência ainda pouco desenvolvida, que é a inteligência das emoções. Saber perdoar e esquecer aqueles que nos ofendem. Exercitar essas pequenas expressões do amor. Uma das expressões mais belas e mais importantes do amor é o respeito. E quanto que a gente vê escasso o respeito nas relações hoje em dia? O outro, que tem uma opinião contrária à minha, a gente muitas vezes não deixa nem ele falar. Tolhe, né? Ele começa a falar, a gente impede que ele continue, porque eu preciso fazer prevalecer a minha vontade, a minha opinião. Onde está o respeito? O respeito às instituições familiares. A família é esse laboratório das experiências sociais. Então, se a gente vê hoje na sociedade tantos casos
de assassinatos de pais contra filhos, de filhos contra pais, mulheres e maridos. Onde é que está o problema? Aonde que nós estamos errando? Será que o problema é da humanidade que é perversa? Nenhum de nós é perverso. Nós somos ignorantes. Ignorantes na inteligência emocional. Ignorantes na linguagem do amor. E é por isso que, para a construção desse mundo novo, a gente tem que aprender esse idioma. Como São Francisco de Assis dizia na sua tão famosa oração: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Veja que isso é possível de cada um de nós fazer, basta força de vontade. Mas é fácil? Não. Na maioria das vezes não é fácil, porque nós ainda não estamos acostumados, porque essa em geral não é a nossa primeira opção. Porque em geral nós recorremos a outros instrumentos, a agir de outra forma, mas nós podemos aprender essa forma que o Cristo vem há tantos anos nos ensinar e aguarda para que a gente se coloque à disposição e colaborar para esse mundo novo, e a gente tem tardado tanto. Então, meus amigos, é com base nisso que ele faz os seus convites. E observe que ele escolhe entre os seus colaboradores diretos esses homens simples que tinham medo, que muitas vezes eram agressivos, que achavam que poderiam ter algum privilégio de andar junto com Cristo. E ele, com toda a paciência, dá a cada um deles o trabalho. Os apóstolos, Simão Pedro, Tiago, André, Filipe, nenhum deles estava pronto. Porque a mensagem de Jesus não é uma mensagem para anjos. A mensagem que ele vem trazer é uma mensagem para espíritos ainda imperfeitos, como nós somos. E é por isso que ele escolhe essas pessoas simples, para que a gente se identifique. Imagine se Jesus viesse rodeado por uma corte de anjos que fossem os seus cooperadores. Para nós, essa mensagem seria muito distante, difícil de ser alcançada. Então, nós vamos nos preparando para a construção desse mundo novo à medida que nós temos a experiência com a nossa própria vida. É através desse trabalho que a gente vai se preparando para viver nesse mundo de maior felicidade. E é por isso que Kardec, em um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, tem uma mensagem de Santo Agostinho que ele vai dizer o seguinte: ao mesmo tempo que nós, seres humanos, progredimos moralmente, os mundos que nós habitamos também progridem materialmente. O que é que Santo Agostinho está dizendo? Progredir moralmente significa simplesmente tornar-se mais humano, tornar-se mais próximo desse modelo de Jesus. Vamos analisar como é que Jesus agia. Perante os seus ofensores, como é que ele agia? Com perdão, com bondade. Perante as multidões, o que é que ele fazia? Será que ele é parecido com os políticos que a gente vê, que muitas vezes, quando tem o poder nas mãos, fazem com que o seu povo fique ainda mais pobre, tendo que dar e pagar impostos cada vez maiores? Será que Jesus agia como os políticos que perante o seu povo muitas vezes agem de forma tão insensata? Não, ele não fazia isso. Perante as multidões ele educava, ele dava os ensinamentos, ele fazia os convites para que nós possamos exercitar esse amor. Perante os seus discípulos mais próximos, ele acolhia. Ele costumava dizer: eu já não vos chamo mais de servos, porque o servo não conhece a vontade do seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque tudo que eu sei do Pai, dei-vos a conhecer. Era assim que ele fazia.
ele repartia os seus conhecimentos, repartia as suas experiências, mas nem todos tinham ouvidos de ouvir, nem todos compreendiam a sua mensagem. A gente se lembra de uma das passagens de Jesus, quando ele encontra o moço rico, e aí o moço rico fica apaixonado por aquele verbo de Jesus, aquele discurso tão envolvente. Mestre, eu daria tudo, largaria tudo que eu tenho para te seguir. E Jesus convida, vem e segue-me então, vem comigo agora. E aí ele se lembra de todas as riquezas que ele tinha, do poder que ele desfrutava, né? De como ele era uma pessoa querida junto da sua família, na sociedade onde ele estava. Não, mestre, agora eu não posso, depois, é porque eu tenho que enterrar o meu pai. E aí Jesus profere aquela famosa passagem, deixai aos mortos o encargo de enterrar os seus mortos. Deixai que seus mortos enterrem os seus mortos. É porque nós somos os vivos. Nós somos os vivos para essa realidade espiritual. Através da doutrina espírita, nós sabemos o que nos sucede após a morte. A gente sabe o que nos espera. É só a gente pensar no que a gente tem vitalizado na nossa vida até então, no quanto de bem que a gente tem feito, no quanto de resignação que a gente tem sentido. Aí a gente pode ter uma ideia do que nos sucede. A doutrina espírita nos mostra que ninguém passa por uma aflição de forma injusta. Isso não significa que nós fomos os piores criminosos na última encarnação, mas que muitas vezes a dor é essa bênção que Deus envia aos seus eleitos. Porque pense bem, nós como construtores do mundo novo temos que ser pacientes, misericordiosos, compadecidos, temos que viver o amor. E como é que a gente desenvolve o amor se a gente não passa pelas provas? Se o outro não me trai, como é que eu posso exercitar o perdão? Se o outro não me irrita, como é que eu posso demonstrar a paciência? Se eu não tenho um filho difícil para que eu possa ensinar a ele o que ele deve fazer, como ele deve se comportar de uma forma adequada, como é que eu posso me preparar? Entende? As provas das nossas vidas não são provas para nos deixar aflitos, tristes e desesperados. São oportunidades, são lições preciosas para que a gente possa aprender. E a todo momento nós estamos recebendo auxílio. Esse Deus que nos ama, Ele não nos desampara. Ele trouxe-nos o seu Filho perfeito para nos mostrar o caminho, para nos ensinar como devemos seguir. E mesmo agora, Jesus não está longe no céu, Ele está entre nós. Não foi isso que Ele disse? Todas as vezes que se reunirem e que estiverem dois ou mais, pensando nesse Pai de misericórdia, ali eu estarei. Jesus está presente nas nossas vidas. Ele está à frente do nosso planeta. Por mais que ele nos pareça tão violento e tão distante dos ensinamentos, é porque ele dá a cada um a oportunidade de escolher. E ficando com esse convite, para que nós possamos ser os construtores desse mundo novo, cabe-nos a nós, que já somos cristãos, que já aceitamos essa mensagem, viver esse evangelho. A gente consegue viver o evangelho de Jesus na nossa vida. Não é só quando a gente vai na igreja, quando a gente vai no centro espírita ou num templo religioso. Jesus está em tudo. Ele está dentro das nossas casas. Ele está na nossa atividade profissional, no nosso serviço. Jesus está nos momentos de maior felicidade e também nos momentos de aflição. Ele está ao nosso lado. Por isso esse mundo novo não é um mundo de aparências exteriores. O reino dos céus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está aqui dentro. É o nosso coração que precisa se preparar para a construção desse novo reino.
Pensemos, por exemplo, na figura inesquecível de Chico Xavier. Aonde Chico ia, ele levava aquela paz e aquela doçura. Onde ele chegava, ele era capaz de transformar a psicosfera do ambiente. Porque acontece quando um coração é evangelizado? Leva a luz onde há trevas, exatamente como na oração de São Francisco. Então, somos nós que precisamos colocar este evangelho vivo nas nossas vidas. O que do evangelho a gente já consegue fazer? A gente já consegue amar os nossos inimigos? Aqueles que nos fizeram mal? A gente já consegue, como Jesus diz no Sermão da Montanha, ouvistes o que foi dito? Amarás o seu próximo e odiarás o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem, que vos caluniam. A gente já consegue fazer isso? Se não consegue, não tem problema. Eu já consigo amar aqueles com os quais eu tenho afinidade? É um começo. É um princípio de amor. Eu consigo amar o meu filho, que foi dado por Deus nos meus braços para que eu possa conduzir? Eu já consigo amar aqueles que estão próximos, tocar o meu coração de compaixão pelo caído na rua, mesmo que eu não consiga fazer a caridade moral, que é ter paciência, ter tolerância. Eu já consigo fazer a caridade material, que é muitas vezes pegar dentro do mínimo que eu recebo, tirar um bocadinho para aquele que está em pior situação do que eu. Isso já é um começo do amor. O Evangelho está acessível a todos, dentro das nossas atuais limitações. E quanto mais a gente começa a amar, mais a gente se desenvolve. E aí tem uma obra de Allan Kardec que se chama A Gênese, e tem um capítulo especial dessa obra que Kardec vai falar sobre esse mundo novo. Ele chama o capítulo, o item que a gente vai falar, sobre a geração nova. A geração nova não é necessariamente os espíritos que estão reencarnando agora, que já têm uma visão de vida diferente, né, mais fraternal, mais inteligentes. A geração nova somos nós, que mesmo já velhinhos, já com uma certa idade, já passamos por tantas experiências que sentimos esse apelo para poder transformar o nosso lar e a nossa vida. E aí ele vai dizer o seguinte: aqueles que esperarem a transformação se operar por efeitos milagrosos serão decepcionados. A transição planetária que a gente tanto fala não será um mundo novo embalado de presente que vai cair sobre as nossas cabeças de uma forma milagrosa. O milagre é essa transformação a cada dia. É como uma semente. Como é que uma semente se transforma numa grande árvore? A gente pega uma semente pequenininha, coloca no seio da terra e a semente espera as ocasiões e as oportunidades mais propícias para germinar. Então passam as estações, vem a chuva, vem o sol, vem o adubo da terra, né? Vem a água, essa semente vai germinando e aos poucos vai desabrochando. Aí ela começa a crescer. Primeiro aparecem as pequenas folhas, depois vêm as flores, ela vai crescendo e por fim dar frutos. Para uma árvore crescer, leva tempo? Leva tempo. Precisa de recursos? Precisa. Precisa de recursos no solo, precisa de adubo, de seiva, precisa de água. Precisa de clima adequado? Precisa. E assim também ocorre com esse mundo novo. Esse mundo é a gente pegar essa semente do Evangelho que Jesus plantou nos nossos corações e dar o clima adequado para que ele possa crescer. O Evangelho não consegue germinar enquanto a gente nutrir a violência, enquanto a gente for rebelde e insubordinado. Enquanto Deus nos apresenta o caminho por onde a gente ir,
e a gente bate o pé no chão, parecendo criança birrenta, não vou, não faço isso. Jesus nos coloca no seio familiar adequado para que a gente possa evoluir e a gente diz, não, eu não suporto mais essa família. Eu não suporto mais esse pai, essa mãe, esse filho, eu vou abandonar tudo. Não é assim que a semente vai germinar. Nenhum de nós nasce ao acaso. Deus não erra de endereço. Ele quer que a gente floresça e cresça onde nós fomos plantados, dentro das situações em que nós estamos colocados. Então, é justamente vivendo esse amor que a gente vai dar esse clima propício para que esse mundo novo renasça. É a gente unir a inteligência que a gente já tem, o discernimento, a forma que a gente tem para conduzir a nossa vida com esse sentimento de amor. É assim que a gente vai construir esse mundo novo. Nenhum de nós vai construir esse mundo novo separados, individualmente. Será que a gente conhece as companhias dos nossos filhos, com quem eles andam? Muitas vezes os nossos filhos passam mais tempo com os amigos do que dentro de casa conosco. E esses amigos fazem parte de outras famílias, que nem sempre a gente sabe qual a forma com que eles se conduzem, qual é a educação que essas pessoas perseguem. Isso não significa ser vigias dos nossos filhos, como se a gente fosse um carcereiro e o nosso filho fosse um prisioneiro. Não precisa de tanta neurose, mas é preciso conversar. Nós, como pais e mães, precisamos ser amigos dos nossos filhos, mas entenda, pai e mãe têm uma posição de autoridade. E essa posição de autoridade deve permanecer. Mas autoridade não significa excesso de rigor. É uma espécie de proximidade em que eu continuo do meu lugar, em que eu tenho essa responsabilidade de educá-lo, de dirigi-lo. Mas eu tenho que ter uma proximidade, o meu filho tem que confiar em mim. Ele tem que saber que quando ele passar pelas dificuldades, ele vai ter um ombro amigo, que nem sempre vai concordar com o que ele faz. Porque os nossos filhos às vezes tomam decisões que a gente não concorda, que não era isso que a gente queria. Mas dar o ombro amigo e acolher, embora não concordando com as ações, é mostrar ao nosso filho que por mais que ele erre, o amor não muda. Eu não concordo com o ato dele, mas ele, enquanto pessoa, eu amo. Eu confio que mesmo agindo errado, ele pode se transformar, porque todo mundo se equivoca. A gente também escolhe coisas erradas. Às vezes a gente acha que um determinado caminho era o melhor para as nossas vidas, aí a gente vai, quebra a cara e depois volta arrependido. Os nossos filhos também têm esse direito. Então, acolher não é ser conivente com o ato de errado, mas é acreditar que os nossos filhos também estão nesse processo de aprendizado e que eles precisam desse acolhimento. O mundo novo, ele será conhecido por essa fraternidade, em que a gente vai amar o outro do lado de fora da mesma forma como a gente ama o nosso filho, que saiu do nosso ventre, em que a gente vai sentir a necessidade de cuidar do nosso irmão e vai se compadecer pela dor dele como se fosse o nosso filho. Será que a gente ainda está longe dessa proposta? Quando a gente olha, bom dia, quando a gente olha para o nosso mundo, para a nossa sociedade, a gente vê de um lado muita violência, tortura, crueldade, mas também tem muita coisa boa sendo feita. Tem muitas ações de solidariedade, de fraternidade, tem muito bem sendo feito por aí. Senão nós não teríamos pessoas como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Marilda, Chico Xavier. Tem muita coisa boa sendo feita. O mundo novo, ele não se constrói de uma hora para outra. Chegará um momento que esse mal, essa violência, essa crueldade não mais prevalecerá.
o bem substituirá esse mal que ainda predomina no nosso planeta. E para isso, o que é necessário? Que mais pessoas se sintam convidadas a fazer o bem. É por isso que Kardec explica que as coisas ainda vão piorar um pouco. Mas isso não é motivo para a gente se desesperar. É porque é necessário que a coisa piore para que a gente sinta no nosso coração um desejo de fazer diferente. Eu não suporto mais o mal, então a partir de agora eu vou fazer apenas o bem. Porque eu quero que o bem me seja feito. Então eu começo a me lembrar da regra de ouro. Jesus nos trouxe uma regra de ouro: fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que o próximo me fizesse. Se nós hoje vivêssemos todos assim, não haveria mais infelicidade sobre a terra e nós já teríamos um mundo renovado. Embora a gente não seja responsável pelas ações dos outros, somos responsáveis pelas nossas. Então podemos começar nós a fazer aquilo que nós gostaríamos de receber do outro. E mesmo que o outro nos responda com maldade, não entenda o que a gente faz, que a gente não desista. Porque também tem isso. Para construir um mundo novo, não sei se vocês já tiveram oportunidade, né, de bater laje, de construir a própria casa. Alguém constrói uma casa sem perseverança, é muita dificuldade, né? Tem que arranjar dinheiro para comprar o material de construção, de pouquinho em pouquinho, né? Perceber aquele dinheiro que vai sobrar no mês para já aplicar naquilo. E aí chove, não consegue bater a laje, aí tem que esperar estiar para poder fazer a construção, chama vizinho para ajudar. E às vezes leva meses, leva anos até a gente construir a nossa casa. Se isso acontece com uma casa pequenininha, imagina como não vai ser para um mundo construído. Leva tempo. E à medida que a gente se conduz dessa forma, se conduz de uma forma amorosa, de uma forma compreensiva, aquele que está próximo de nós nos observa. O tempo inteiro nós estamos servindo de espelho, de modelo para alguém, mesmo que a gente nem se dê conta. As pessoas nos observam, olham como a gente se comporta e elas imitam aquilo que elas veem que é bacana no nosso comportamento. Isso de encarnados e desencarnados. O apóstolo Paulo tem uma frase que eu acho muito significativa, que ele dizia que todos nós temos uma nuvem de testemunhas. Ou seja, nós somos acompanhados por espíritos desencarnados em tudo que a gente faz. Quando a gente trabalha, tem espíritos que estão ao nosso lado, afinizados com o que a gente faz. Quando a gente está assistindo televisão, também acontece isso. Quando a gente ora, tem espíritos que se juntam conosco em prece para orar também. Às vezes, tem espíritos aflitos que se sentem convidados pela nossa oração para receber os benefícios da prece que a gente faz. Onde a gente vai, a gente está acompanhado. O Espiritismo matou a solidão. Nos mostra que ninguém está sozinho no mundo, mesmo que os nossos olhos não consigam ver. Às vezes eu posso estar no meu quarto sozinha, achando que não tem ninguém comigo, e eu estou ali rodeada de espíritos. E essa é uma oportunidade ótima para a gente construir esse mundo novo. Porque se eu me conduzo por essa trilha do bem, eu acabo servindo de espelho para uma multidão de espíritos que também veem o meu esforço. Não desistir perante as primeiras dificuldades, porque assim como tem companhias que querem o nosso bem, que nos estimulam, que nos encorajam, também tem companhias que não torcem pela nossa vitória. Não é que elas sejam ruins, malvadas, perversas, é que elas ainda não perceberam a vantagem de ser bom. Elas ainda não perceberam que felicidade é daquele que se conduz com esse evangelho no coração. Quando elas se derem conta,
não haverá mais maldade no mundo. Por isso a nossa perseverança. A gente não pode abandonar essa nossa iniciativa, esse nosso desejo de fazer o bem, porque à medida que a gente vai insistindo, a gente vai criando um hábito. Já observaram como a gente tem uma série de hábitos? Hábito de assistir televisão, hábito de orar, hábito de ir à igreja. Todos esses hábitos, eles foram conquistados porque a gente insistiu naquela ação. Assim, à medida que a gente insiste nessas ações de amor, a gente vai criando um hábito. E chegará um momento que não haverá mais mal, porque as pessoas se esqueceram de que o mal gera algum benefício. E se sentiram tão convidadas a fazer o bem que agora só há espaço para amor. E aí, meus amigos, tem um espírito, Emmanuel, que ele tem uma mensagem muito bonita na obra A Caminho da Luz, que ele vai dizer o seguinte: o palco das sociedades foi modificado. O que ele está dizendo? Hoje, a forma como a gente se veste, né, em 2020, é um pouco diferente de como a gente se vestia 100 anos atrás, em 1920. A música que toca no rádio, ela é de outra natureza, são outros gostos. Então, o palco mudou, o cenário cultural, o cenário social mudou, mas os atores são os mesmos. Ou seja, como a gente sabe que a gente reencarna, que a gente morre e depois retorna num novo corpo, numa nova família, numa nova sociedade, a gente vai trocando de papéis, mas nós somos os mesmos espíritos que voltam ao corpo físico e todos nós estamos caminhando para a perfeição. Então, provavelmente, a gente já viveu em outras épocas e já teve outras experiências. E todos esses conhecimentos que a gente tem das nossas experiências não se perdem. Mesmo que a gente não se lembre, as tendências que às vezes a gente observa ainda hoje na nossa vida são heranças do passado. Eu não lembro de uma forma consciente o que eu fui, mas eu, no meu comportamento, continuo me expressando dessa mesma forma. E de outro modo, a gente não conseguiria construir um mundo novo. Imagine se tudo que a gente vivesse nessa vida ficasse para sempre enterrado. A cada nova vida a gente teria que começar do zero. Então, o mundo novo, ele é também essa colaboração de todas as nossas reencarnações que nos unem. Todo o trabalho que a gente deixou por fazer nessa vida, aquela pessoa que eu não fui me reconciliar, e aí ou a pessoa morreu ou eu fui antes dela e a gente continua separado, né? Às vezes, por exemplo, um aborto, que é uma violência tão grande. Imagine a expectativa de uma criança, né? De um espírito que vai retornar ao vaso físico e ver que a oportunidade dela viver essa nossa vida foi impedida por conta de um aborto. Um aborto, às vezes, gera traumas muito profundos e, às vezes, há relações de ódio que nascem daí. Então, tudo que a gente não conseguiu conciliar nessa existência é um serviço que fica a fazer na próxima. Então, a pressa para construir um mundo novo é nossa. Quanto mais a gente se empenhar para fazer o nosso bom trabalho nessa vida, menos coisas a reparar a gente vai deixar para as próximas e mais rapidamente todos nós vamos evoluir. E aí Emmanuel continua dizendo o seguinte: a vinda do Cristo ao planeta assinalou um maior acontecimento para o mundo. Isso é engraçado, porque os historiadores e tirando os teólogos, que são aqueles que estudam a Bíblia, né, as letras sagradas, mas os grandes historiadores, pelo menos à época do Cristo, não consideraram a vinda dele como um grande acontecimento. Hoje sim, a gente tem diversos livros, centenas, milhares de livros falando sobre Jesus, mesmo livros não religiosos, né? Falando que a mensagem do amor que ele trouxe é uma mensagem revolucionária,
que ele foi o maior professor que já existiu, o maior psicólogo que já existiu, mas isso nem sempre é assim compreendido. Porque se fosse, todos nós já viveríamos conforme ele viveu. Às vezes nós espíritas não vivemos nem conforme a imortalidade. Já percebeu? Se nós somos imortais, ou seja, o nosso espírito teve uma origem e não terá um fim, significa que a gente vive sempre. Vai trocando de corpo, mas o espírito vive sempre. Se assim é, por que a gente dá tanta importância às coisas que acontecem nessa existência? Se essa existência é uma existência tão curta em relação à vida do espírito. Por mais que a gente possa viver, a gente vai viver 100 anos. Alguns estão até vivendo mais, né? Estão batendo a meta. Vivendo 105, 112 anos. Tem uma senhora que já vive há 120 anos. Louvado seja Nosso Senhor, né? Que vida longa. Mas por mais que for viver, ela não vai ficar para sempre. Não vai ficar nos 300 anos, como a gente tem no Antigo Testamento os relatos. Se não vive sempre, tudo que nos acontece nessa vida é temporário. Então a gente tem que olhar para as coisas ruins com esse olhar espiritual, sabendo que essas provas são curtas, passam logo, e assim a gente encara as aflições de uma forma melhor. E aí Emmanuel continua dizendo: o Evangelho é a mensagem do céu que desceu à terra. E seria bom se os homens pudessem assimilar esses conhecimentos. A mensagem de Jesus é uma mensagem que todos compreendem. É por isso que a gente tem evangelização infantil. Na evangelização infantil, a gente fala para crianças muito pequenas sobre Jesus. Lógico, utilizando uma linguagem que elas entendem, mas é uma linguagem que todo mundo entende, porque a linguagem do amor é universal. E aqui que a gente tem adultos, né, uma palestra para adultos, a gente também fala sobre Jesus e todos entendem, porque todos nós temos esses sentimentos no nosso coração e nos sentimos identificados por essa imagem, por esse modelo que se apresenta para nós. Então agora nos resta o trabalho. Colocar as nossas mãos à obra, colaborar para esse serviço, não buscando nada de extraordinário, buscando exatamente as situações mais simples da nossa vida cotidiana. Afinal, essa semente já foi plantada há centenas de anos e ela precisa desse clima propício para que possa germinar. Mas ao lado dessa semente divina, trazida pelo Evangelho de Jesus, a gente também vê o que a gente chama do assédio daqueles espíritos que não querem que a gente construa o mundo novo. Embora o mundo novo seja um mundo transformador, onde todos nós vamos nos sentir felizes, tem gente que não quer que esse mundo seja construído, que ainda prefere alimentar a tristeza, que ainda continua caído no chão, mesmo sentindo ressentimento, remorso e ódio, e que acha que a vingança deve ser alimentada. São pessoas que ainda não pararam para sentir esse amor verdadeiro e que no dia que se arrependerem e tiverem a experiência e a felicidade que há em fazer o bem aos outros, irão abandonar os seus propósitos. Mas, enquanto isso, elas nos assediarão. E é por isso que, nesses tempos, a gente vê tantos convites para a violência, para a desarmonia, para que a gente perca a cabeça, para que a gente se irrite, para que a gente se desespere. As taxas de ansiedade, de pânico, de suicídio têm índices alarmantes. E não é assim que a gente vai construir o mundo novo. Lembra da perseverança, de não desistir. Por mais que seja doloroso, a gente precisa se manter forte,
firmes como uma rocha. O apóstolo Paulo dizia: mesmo quando a gente se sentir cansado, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados. Sabe quando a gente toma uma surra, aquela surra bem dada, que a gente se sente todo desconjuntado? A gente sabe como é doloroso tornar a levantar depois de uma surra. E às vezes a vida nos aplica essas punições dolorosas, mas a gente precisa se lembrar do nosso modelo, do exemplo do Cristo, que mesmo no suplício da cruz, tendo que caminhar por tantos quilômetros, levando uma cruz muito pesada, sendo amarrado na cruz e tendo que pagar por um crime que ele não cometeu. Porque ainda hoje a gente tenta investigar qual foi o delito de Jesus e a gente não consegue achar um motivo para o qual ele foi crucificado. Mesmo assim, ele pede ao Pai: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, esse assédio, ele virá às vezes por intuições, ideias que passam pela nossa cabeça. Bom seria se eu acabasse com a minha vida e parasse de sofrer. Bom seria se esse companheiro não existisse mais e eu aniquilasse a vida dele. Nós precisamos ser vigilantes. Perceber que por trás dessas insinuações tem esse propósito de nos afastar da construção desse mundo novo. E sendo vigilantes, a gente ouve aquilo, mas não faz. A gente age de acordo com os ensinamentos do Mestre. Perdoar 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar infinitamente. Amar a todos, principalmente aqueles que nos causam mal. Fazer o bem a quem eu encontrar pelo caminho. Que o nosso próximo é tanto o próximo da casa da gente, aqueles que convivem conosco, nosso filho, nosso marido, nossos pais, nossos parentes, quanto aqueles que eu nem conheço, não sei a procedência, de que família vem e que eu encontro no meio da rua. Porque todos nós somos filhos de um mesmo Pai, nós somos filhos de Deus. Então, o outro, mesmo que eu não conheça, é o meu irmão. Nós somos todos irmãos. E para construir esse mundo novo, nós vamos precisar de todo mundo unidos nesse propósito. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, a gente vê que passadas essas centenas de anos, quantas guerras, quantas torturas, quantas mortes não foram feitas levando o nome de Deus, né? As guerras ditas santas, que foram proclamadas em nome de uma falsa proteção ao Pai, como se Deus precisasse de justiceiros humanos para proteger a sua mensagem. E assim a gente viu permanecer todas essas discórdias, todas essas amarguras do mundo. Mas o bem sempre vence. E é por isso que a gente precisa se unir a isso. Tem um espírito chamado Marco Prisco, em que ele vai dizer assim: impõe-se a si mesmo a rigorosa diretriz do bem, e perseguido ama, sofrendo ama, incompreendido ama, e aparentemente vencido, triunfa pelo amor acima de todas as circunstâncias. Esse convite é um convite desafiador, porque incompreendido dá vontade de largar tudo, sofrendo dá vontade de ser violento também com os outros que nos fazem sofrer. Mas a violência só consegue aprender outra linguagem se alguém ensinar o amor. Como é que o perverso vai também se converter nesse construtor do mundo novo se a única linguagem que ele conhece é a da violência? E se ninguém puder ensinar a ele um outro modo de ser? Por isso, o amor sempre vence.
eu trouxe um poema, e esse poema está na primeira obra que Chico Xavier psicografou, que chama Parnaso de Além Túmulo. E é um poema que fala muito sobre a liberdade que nós poderemos desfrutar quando chegar o mundo novo. É um poema do espírito Cruz e Souza, intitulado Alma Livre. Um soluço divino de alegria percorre a todo espírito liberto das pesadas cadeias do deserto, desse mundo de sombra e agonia. A alma livre contempla o novo dia, longe das dores do passado incerto, mergulhada no esplêndido concerto de outros mundos que a luz acaricia. Alma liberta, redimida e pura, vê a aurora depois da noite escura, numa visão mirífica, superna. Penetra o mundo da imortalidade, entre canções de luz e liberdade, forçando as portas da beleza eterna. Essa alma livre somos nós, depois de passar por todas as aflições, por todas as dores e incompreensões. Nós teremos construído as nossas asas para poder alçar altos voos rumo à imortalidade. Basta que tenhamos paciência e, sobretudo, amor no coração. Que Jesus nos abençoe a todos, meus amigos, nos dando coragem para as nossas lutas. Que Ele seja sempre louvado. Muito obrigada. Patrícia, Isa, bora aqui. Vem cá, Paty. Bom, pessoal, hoje vocês tiveram um dia glorioso, né? Porque vocês estavam aqui, vem cá, Isa. Oh, meu bem. Vocês estavam com duas Patrícias aqui à disposição de vocês. Um erro de comunicação, foi convidado duas Patrícias para a palestra de hoje. E ainda de quebra veio um Patrício. Então, Patrícia, Patrícia e Patrício. Mas através de Patrícia vocês puderam aí ouvir, através dessa voz de veludo, né? Que a gente chega a querer ir para o céu, parece, né? Vi um bocado de gente em intensa meditação. Entendemos que esse novo mundo, ele é construído principalmente dentro de nós, a partir de dentro de cada um de nós. Essa construção íntima, do nosso melhoramento íntimo, é que a partir disso que a gente faz um mundo melhor. Pode tudo estar se acabando em torno da gente, na sociedade, mas se no fórum íntimo nós estivermos em renovação, a gente está criando um mundo melhor. Então é a partir dele que isso vem. Acho que a oração final vai ficar para a Patrícia. Patrícia o quê, Patrícia? Patrícia Biri e Patrícia Lins, olha, chique. Eu sou só Isa. Ela estava falando e a gente tem uma música, né, no nosso... Para construir um novo mundo, vamos precisar de muito amor, não tem? Para construir um novo mundo, um mais um é sempre mais que dois. É muito interessante, quem tiver a oportunidade de acessar. A letra da música cabe na palestra de hoje, não é isso? Então, o que a gente deseja é que realmente a mensagem tenha chegado até todos, porque foi bastante clara, ela é bem sensível, usou o máximo que pôde, explorou o máximo que pôde dos ensinamentos de Jesus, e um amigo que eu admiro demais pelas obras, que foi Emmanuel, através de Chico. Ela usou o A Caminho da Luz, que é o meu livro de cabeceira, e um outro que vem complementar, que é Pensamento e Vida. Poxa, esses dois livros na vida da gente é tudo, não é? Para a gente entender a doutrina e a mensagem.